Bom, o que ele pede aqui? De modo a facilitar a manutenção e a padronização, as instalações elétricas possuem uma norma com relação às cores dos condutores. Verdade, NBS 5410. Assinale a alternativa que apresenta as funções dos condutores com as cores azul claro e verde e amarelo. Ah, aqui é fácil, né, pessoal? Aqui é fácil, né? Sempre, 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 sempre. Neutro é azul claro. E sempre, sempre, sempre o terra é verde e amarelo, com listrinhas amarelas, né? Ou verde. Quando não é possível, vai ter situações que os cabos são todos pretos. Tem que identificar com fita colorida na ponta do cabo ou com anilha. É legal aquelas fitas coloridas. Fita azul claro, daí tu, né, pega lá uns 15, 20 centímetros da ponta do cabo e passa, se o cabo se todos os cabos são pretos, né? Daí tu identifica ali com aquela fita colorida. Mas, quando eu uso as cores dos condutores, quando eu uso condutores coloridos, eu tenho que respeitar isso aqui, ó. Terra, verde ou verde e amarelo. Fase, vermelho, preto ou branco. Ou outras cores, certo? Mas geralmente o fase, claro, o fase não pode ser verde, verde e amarelo, não pode. O fase não pode ser azul claro, né? Mas azul escuro, por exemplo. Azul escuro não tem nada que indique que não posso usar o fase. Azul claro tem que ser neutro, né? Eu posso usar qualquer outra cor, né? Mas é legal padronizar, né? Vermelho, preto e branco. Quando for amarelo, todo amarelo, laranjado, seria bom para usar retorno. O que é retorno? Retorno, por exemplo, numa ligação de uma lâmpada, o fase vai no interruptor, a lâmpada vai para o neutro e da lâmpada até o interruptor vai o retorno. Aqui a gente pode ver, ó. Então aqui o fase, né, representado aqui por o preto, o cinza aqui, né? Mas era para ser preto. O fase pelo preto. Aqui o neutro azul claro, o terra verde com amarelo, né, ou totalmente verde. Aqui, ó, os outros, né, usados para retorno, né? Aqui o cinza, aqui o laranja, laranja e amarelo eu gosto de usar para retorno. Certo, pessoal? Essa aqui é a simbologia, tá, pessoal? Usada aí nos projetos elétricos, né? Quando tem um traço, né? Aqui representa o eletroduto, certo? E aqui quando eu tenho um traço é a fase, o condutor fase. Quando eu tenho esse postezinho aqui, ó, né? Com só um lado aqui da cruzeta, né? Quando eu tenho esse L aqui, de cabeça para baixo, é o neutro. Quando eu tenho esse T aqui é o terra. E quando eu tenho um traço até o eletroduto, até essa reta, quando ele não passa, né, para a parte de baixo, são os retornos. Aqui é um retorno simples, certo? Que é aquela situação que eu falei para você, o fio que vai da lâmpada até o interruptor. E esse retorno aqui paralelo, professor? Isso é quando tem interruptor paralelo, né? Tu tem lá no teu quarto, tu entrou no quarto, acendeu a lâmpada. Daí depois lá na cabeceira da cama tem outro interruptor, né? Daí do interruptor da porta até no interruptor lá da cama vai 2 cabos, né? Para fazer essa simultaneidade, né? Hora liga aqui, hora liga lá. Então tem esses 2 cabos que vão de um interruptor até o outro, né? Que são denominados aqui de interruptores de retorno paralelo. Beleza. Vamos falar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui ainda tem essa 33 aqui que também é condutores, né? E daí a gente vai se alongar nessa 33 para a gente encerrar, tá? Pra gente encerrar hoje. Esse conteúdo vai ficar já na plataforma e você vai poder ver, rever e rever. Para o projeto de condutores, uma série de fatores de correção, pessoal. Grave esse termo, fator de correção. Fator de correção, fator de correção, fator de correção. Não, gravou? Devem ser aplicados de acordo com as características da instalação do local. Quanto maior o número de condutores carregados for instalado em um mesmo eletroduto, menor a capacidade de condução de corrente dos condutores.
E, portanto, maior deve ser a bitola dos condutores. Quanto maior a temperatura ambiente, menor a capacidade de condução de correntes condutores. E, portanto, maior deve ser a bitola dos condutores. Vamos entender isso? Vamos falar um pouquinho de condutores elétricos. Antigamente, se usava muito esse cara aqui, ó, fio rígido, né? Fio rígido. Hoje não se vê tanto nas instalações. Antigamente ele era mais barato, bem mais barato. Hoje já não justifica, né, a diferença de preço e a facilidade que é tu trabalhar com um condutor flexível. Não justifica nas nossas instalações ter ainda, né, esses fios rígidos de 2,5 milímetros, 4, 10 milímetros. Para trabalhar com fio rígido de 10 milímetros, 6 milímetros, era danado, era ruim, é duro. Não se usa mais, né? Se usa pouco esse fio rígido nas instalações residenciais, por exemplo. Era muito comum nas instalações residenciais. Na indústria também, né? Se usa muito o fio flexível. Uma curiosidade, muitas vezes os eletricistas me perguntam: professor, o fio rígido suporta mais que o fio flexível, que o cabo flexível? Pessoal, fio, o que é fio? Fio aqui, ó, uma perninha, por isso que é fio. Tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui não é fio, isso aqui é cabo. Por quê? Tem um monte de perninha. Bem fininha, mas um monte de perninha. Um cabo tem vários fiozinhos. Então é correto eu falar que isso aqui é um fio rígido, porque só tem uma perna. Agora, esse cara aqui, ó, esse é um cabo flexível que tem vários fiozinhos. Beleza? Professor, um fio rígido suporta mais corrente do que um cabo flexível? Não, é a mesma coisa. Um fio rígido 2,5 suporta tanto quanto um cabo flexível 2,5. É a mesma coisa. Certo, pessoal? Hoje se usa mais o cabo flexível por conta da facilidade que é da instalação, da manutenção. E tem os cabos multipolares, né? Lembra que eu falei, né? O cabo PP, ele é muito utilizado, né, para alimentação dos equipamentos, né? Quando tu bota o plug lá e liga o cabo PP, né, para ir até o equipamento, ele tem duas proteções. Ele tem uma proteção isolante e a cobertura, certo? É uma proteção a mais, né, dos cabos para esse uso, chamado cabo multipolar. Condutor isolado. Condutor isolado é esse cara aqui, ó. Né? Esse cara aqui, usado aí nas nossas instalações residenciais, né? A gente usa ali nos circuitos terminais. É o condutor isolado. Ele só tem uma... Tu vai decapar ele, só tem uma isolação. Certo? O condutor unipolar. O condutor unipolar, ele tem a isolação, certo? E também tem uma cobertura. Então, quando se fala condutor unipolar, é uma coisa. Inclusive, a classe de tensão dele, né, geralmente aí, né, é de 1 kV para cima. Certo? E esse aqui é 750 volts. Ele só tem uma... Por exemplo, esse cara aqui, ó, eu não posso usar ele em instalação subterrânea. E a gente vê muitas vezes condutor isolado em instalação subterrânea. Não deve ser aplicado condutor isolado em instalação subterrânea. Instalação subterrânea eu tenho que usar o condutor unipolar, certo? Que ele tem uma camada isolante e uma cobertura que protege essa camada isolante, certo? E eu tenho aqui o multipolar, que ele tem ainda, né, a isolação e mais uma cobertura. Ó, aqui eu tenho o condutor, nessa figurinha, eu tenho a isolação e a cobertura, que seria o caso aqui do unipolar e multipolar. O condutor isolado, usado dentro das nossas residências, nos eletrodutos embutidos, né, não tem essa cobertura a mais, certo? Ele só é isolado. Existem, né, 3 tipos de isolação, de isolamento dos condutores. Quando você for fazer um dimensionamento e for usar lá a tabela da 5410, ou for comprar um cabo, né? Vai ler um projeto e vai estar escrito cabo 35mm de PVC. O que é PVC? 35mm XLPE ou EPR. Tem a ver com a isolação do condutor e com a capacidade de condução da corrente.
certo? Por quê? Porque o PVC suporta uma temperatura menor do que o XLPE e o EPR. Então, por conta disso, ele também suporta uma capacidade de corrente menor, certo? Ele é mais limitado quanto à temperatura e capacidade de corrente. Ó, PVC, o que é o PVC? Cloreto de polivinila. Temperatura dele máxima para serviço, 70 graus. Limite de sobrecarga 100 e limite de curto-circuito 160, certo? Você já deve ter, talvez, pensado alguma vez, né? Poxa, como que um condutor de 2,5 fecha um curto-circuito e dá ali 1000 amperes e não derrete? Porque por um determinado tempo ele suporta temperatura bem elevada. Claro, determinado tempo, né? Determinado tempo, uma situação de curto-circuito, ó. Curto-circuito tem que ter um dispositivo de proteção que em 0,2 segundos tem que desligar. Numa instalação elétrica, um curto-circuito, e tem que ter um dispositivo de proteção que em 0,2 segundos vai desligar. Esse dispositivo de proteção desligando em 0,2 segundos, eu tenho a minha instalação elétrica, meus condutores, com a garantia da sua integridade. Não vai derreter cabo por curto-circuito. Agora, se o dispositivo de proteção não atuar, vai derreter cabo. Vai derreter cabo. Bom, mas os condutores são dimensionados para, por um curto espaço de tempo, eles suportar uma elevada temperatura. No caso do PVC, até 160 em curto-circuito e 100 sobrecarga. No EPR, que é a borracha etileno-propileno, e o XLPE, é um polietileno reticulado. São similares, tá? Bem similares aqui. Muitas vezes, lá no projeto está escrito, ó, usar cabo EPR ou XLPE. Tanto faz. Até porque a temperatura deles, ó, é a mesma, a capacidade de condução de corrente, a temperatura de uso contínuo, de sobrecarga e de curto-circuito. Olha só como é maior a temperatura de curto-circuito deles, né? Então, por isso, inclusive, que esses cabos são mais caros, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre dimensionamento. Eu não vou me aprofundar hoje. Eu vou falar pelo menos sobre 3 itens aqui, ó, certo? Às vezes eu vejo tabelas, né, na internet, tabelas, me passa aí uma tabela de capacidade de condução de corrente dos condutores. Eu vejo essas tabelas circular para lá, para cá, para lá, para cá. Obrigado, agora eu tenho a tabela de capacidade de condução de condutores. Obrigado. Pessoal, não é tão simples assim. Para mim, dimensionar um condutor não é simplesmente olhar uma tabela. Não é simplesmente. É claro que numa instalação residencial existe uma tabela genérica que serve para a maioria dos casos, né? Essa tabela genérica vai dizer assim, ó, um cabo de 10 milímetros suporta 50 amperes, um cabo de 1,5 suporta aí na faixa de 15 amperes, 2,5, 21 amperes, 4 milímetros suporta 28, 6 milímetros 36, 10 milímetros 50, 16 milímetros 68, né? 25, 89, 35, 111 e por aí vai. Existe essa tabela, certo? Só que essa tabela, na maioria dos casos residenciais, eu posso até usar, só que a gente que busca por um conhecimento mais técnico, quando se fala em dimensionamento de condutor, existem os fatores de correção, por exemplo. Existe pode botar 2,5, que a tabela diz que é 2,5. Mas daí tu vai numa instalação de 200, 300 metros. Daí vai ter uma tensão muito baixa lá no final. Então já não vai ser mais 2,5, precisa botar uma bitola maior. Por sobrecarga, de repente, funcionaria. Por capacidade de condução de corrente. Só que quando tu vai analisar aqui, ó, quando tu analisa sobre contra curto-circuito, a questão da sobrecarga, são análises distintas. Bom, de qualquer forma, eu tenho 7 formas, né? São 6 formas para eu considerar no dimensionamento de um condutor. Segundo a 5410, né? Lá no item 62612, indica essas formas de dimensionamento dos condutores. Primeira, seção mínima. Lá no 6.2.6. Segunda, capacidade de condução de corrente, queda de tensão, curto-circuito, sobrecarga e proteção contra choque elétrico. Vamos começar aqui pela primeira, seção mínima. Pessoal, independente de qualquer cálculo,
eu não posso usar para um circuito de iluminação condutor menor que 1,5. A 5410, lá na tabela 47, fala que circuito de iluminação tem que ser pelo menos 1,5 milímetro. Isso, né, tô aqui numa residencial, ó, fixas, instalações fixas, tá? Isso aqui para instalações fixas, que é geralmente as nossas situações, né? Ligações flexíveis, aonde tem que montar, desmontar. Isso aqui, eu lembro aqui na nossa região, né, de que eu visitei uma vez uma mina. Lá é danado, né? A situação do eletricista numa mina de carvão, um ambiente inóspito, né? Um ambiente crítico, úmido, e lá as instalações são flexíveis. Ou seja, hoje tu instala o painel elétrico aqui e eles vão escavando a mina, Lembrando que Criciúma, de onde eu falo, é capital do carvão. Eles vão escavando a mina, e amanhã o painel daqui tem que passar lá para frente. E daí, depois da manhã, o painel lá da frente tem que passar mais para frente. Então, uma situação de o painel é flexível. Ele hoje está aqui, amanhã está lá. Bom, mas vamos se ater aqui, ó, as fixas, instalações fixas em geral, que é a maioria dos casos, né? A iluminação 1,5, circuito de força 2,5 e sinalização e controle 0,5. Então, eu não posso usar uma bitola menor que essa, né, para esses casos. Daí, daqui para frente, eu vou analisar a questão de capacidade de corrente, queda de tensão, mas nunca abaixo desses valores. A NBR 5410, ela fala de métodos de instalações, né, das linhas elétricas. O que é isso? Dependendo de como eu estou instalando a minha instalação, o meu circuito, o condutor pode variar a bitola. Por exemplo, imagina uma eletrocalha, né? Uma eletrocalha perfurada, onde tem bastante circulação de ar. Beleza. Sem tampa. A eletrocalha, a gente vai ver uma figura aqui na frente já. A eletrocalha é aquela, existe lá bastante na área industrial, é uma bandeja assim, né? Que está toda perfurada, muitas vezes sem tampa. Dependendo do local tem que ter tampa. Dependendo do local tem que ser lisa, não pode ser perfurada. Fiz um projeto aqui de uma empresa que trabalha com alimentícios. Lá não pode ser eletrocalha perfurada, porque acumula sujeira, pó. Então tem que e para limpeza, eles têm que estar limpando sempre. Lá tem que ser eletrocalha lisa. Olha só a diferença. Uma eletrocalha lisa, os condutores dentro estão aquecendo. Estão encostados no outro, estão aquecendo. E se não existe circulação de ar, eles vão aquecer muito mais do que uma situação que a eletrocalha é perfurada e tem circulação de ar. Concorda? Se eu tenho uma instalação no subterrâneo, também é uma outra situação. Então aqui, ó, há condutor isolado, unipolar e multipolar. Né? Então aqui tem a classificação. Essa classificação a gente precisa obter aqui, porque a gente vai usar em outras tabelas. É uma série de tabelas que a gente precisa usar para chegar no valor final do dimensionamento do condutor. Bom, então aqui tem eletrocalha, tem perfilado, tem eletroduto subterrâneo, tem eletroduto aparente, tem eletroduto embutido na parede. Ó, condutores em eletroduto de seção circular embutido em parede. Termicamente isolante, é uma situação. A1, A1 e A2. Aqui, 7.8. Condutores, cabos em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Outro, cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede. Ó, olha só que aqui está considerando cabo unipolar e multipolar. A gente viu, né? Observa que aqui não tem cabo isolado? Não. Na área industrial, em eletrocalhas, eu não posso usar cabo isolado. Tem que usar cabo unipolar ou multipolar. Certo? E é essa tabela que justifica isso. Ó, cabos unipolares ou cabo multipolar fixado diretamente no teto. Ou afastado mais que 0,3 vezes o diâmetro do cabo. Cabo unipolar em bandeja perfurada. Cabo unipolar em bandeja não perfurada. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem furinho, aqui é lisa. Cabo unipolar afastado da parede. Cabo unipolar, enfim. Né? Existe, na verdade, aqui são uma partezinha da tabela. Essa tabela é quase infinita. Não é infinita. Ela deve ter umas 3, 4 páginas.
Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é o leito. Lá na tabela fala de leito. Ó, cabo unipolar utilizado em leito. Olha quanta refrigeração tem no leito. Legal, né? Então aqui, mas é um ambiente que não tem circulação de pessoas, só é uma área restrita, certo? Né? Então pode ficar aqui passando os cabos. Então cada caso é um caso, o projetista que vai definir. Se ele pode botar leito, se pode ser eletrocalha perfilada, se perfilado eletrocalha, se pode ser eletrocalha lisa, eletrocalha perfurada. Ó que legal que fica, ó, instalação industrial. Aqui nós temos a eletrocalha perfilada, eletrocalha perfurada, e aqui eletrocalha lisa, ó, as duas juntas. Ó, aqui eu notei a eletrocalha perfurada com tampa. Muitas vezes não é possível usar sem tampa. Melhor para refrigeração, bem melhor para refrigeração. Mas como eu falei lá naquela indústria de alimentícios, não, tinha que ser eletrocalha lisa e com tampa. Então, a circulação é mínima, né? Quase zero dentro dessas eletrocalhas. É uma outra situação. Aí eu vou ter que ter um condutor, muitas vezes com a bitola maior. Ó, eletrocalha perfurada sem tampa. Ó, aqui já é uma eletrocalha lisa. Aqui, esse aqui que é o perfilado, ó. Esse é o perfilado, muitas vezes utilizado aí para iluminação. Bastante utilizado para iluminação. Certo? Aqui uma eletrocalha perfurada conectada com um perfilado. Aqui um eletroduto subterrâneo, né? Outro método de instalação. Então, olha a variedade de forma de instalação. E cada caso desse eu tenho que ser observado para descobrir lá na tabela da 5410 qual daqueles métodos que eu vou considerar. Aqui, eletroduto aparente, ó. Está sendo usado agora nas casas, né? Algumas casas aí mais modernas, né? Esse modelo aí, retrô, que diz, eu acho, né? Legal, legal. E aqui embutido, né? Aqui o cara tá rasgando a parede aqui, ó. Né? Instalar um painel aqui, eu acho que faltou o painel, teve que rasgar a parede. Aqui, aparentemente, já é uma casa que estava até pintadinha, tudo, né? Olha só. Teve que fazer um painel novo. Então aqui é uma tubulação embutida, que é uma outra situação. Bom, daí eu tenho os fatores de correção. Lembra que eu falei lá? Fatores de correção. São fatores que estão nas tabelas. Para mim, inserir nessa minha formulazinha. O que é essa formulazinha? Aqui é a corrente, né, da minha carga, do projeto. Essa corrente, a princípio, não está considerando nenhum fator de correção. E daí aqui eu já vou calcular a corrente final, que vai considerar os fatores de correção. Aqui eu tenho fator de correção K1, K2 e K3. K1, fator de correção para temperaturas ambientes. Claro, se eu vou instalar minha instalação a 30 graus, que seria uma situação normal, né, é uma situação. Não, a instalação vai ficar lá dentro de um forno, lá tem forno, lá a temperatura a temperatura normal lá é 45 graus. É uma outra situação. Os condutores vão sofrer mais, porque além da temperatura dos condutores, tem a temperatura ambiente. Então eu tenho que aplicar um fator de correção. Tem que ir lá na tabela lá e achar esse fator para aquela temperatura. K2, correção de resistividade do solo. Bom, se é uma instalação subterrânea, se o solo é úmido, poxa, o solo ajuda a refrigerar o eletroduto. Se o solo é muito seco, ele prejudica a refrigeração. Então eu tenho que aplicar o fator de correção de acordo com a resistividade do solo. K3, fator de correção de agrupamento. Claro, se eu instalo 2, 3 fiozinhos, 2, 3 condutores no eletroduto, é uma situação. Um circuito, né? Um circuito lá com 2 fiozinhos. Um circuito fase neutro. Uma situação. Lembrando que esses condutores vão aquecer, não pode superaquecer, mas acontece, é efeito Joule normal de ter uma certa temperatura. Quanto menor essa temperatura, melhor, né? Mas se tu for trabalhar com as correntes elevadas, tu vai botar a mão no condutor, tu vai perceber uma certa temperatura. E o que acontece? Daí tem um circuito no eletroduto. Aí bota um segundo circuito. O segundo circuito, mais o segundo circuito monofásico. Já tinha um circuito monofásico, aquecendo. Instalei mais um circuito monofásico, aquecendo. Os dois encostados. Vai somar a temperatura.
Com o terceiro circuito, com o quarto circuito, eu tenho ali 10, 12 condutores, um aquecendo o outro. É fato, é fácil perceber que se eu tenho 2 condutores aquecendo é uma situação. Se eu tenho 10 condutores, um aquecendo o outro, é uma outra situação. Eu tenho que aplicar fator de correção também. Certo, pessoal? Vamos lá. Aqui já a tabela, ó, de fatores de correção extraídos da 5410. Já estamos ultrapassando 2 horas, já estamos acabando. Bom lá, essa tabela aqui, tabela 40, fala do fator de correção para temperatura. De correção de temperatura para qual situação? Para temperatura ambiente, né? Temperatura ambiente. Ó, se o 30 graus seria, né, a situação normal. O fator de correção seria 1, né? Ou seja, não mudaria nada. Agora, se eu tenho uma temperatura maior ou menor, eu aplico. A gente vai fazer um exemplo na frente e a gente vai usar a temperatura de 35 graus. Aí você vai observar que a gente vai usar esse valor aqui, ó. E vai ser o cabo de PVC, certo? Então, o cabo de PVC, o exemplo que a gente vai usar, a 35 graus, a gente vai considerar 0,94 para aplicar como fator de correção para a temperatura ambiente. Outro fator de correção, K2, a resistitividade do solo. Então aqui, ó, utilizado em linhas subterrâneas, caso a resistividade térmica do solo seja diferente de 2,5 km, né, Km por watt. Caso típico de solos secos. Então aqui já é um solo seco, tá? Solo seco. Eu estou considerando, percebe que a norma está considerando aqui um caso, né, que não é muito bom, é um solo seco. Né? Se eu tenho solo seco, eu deixo quieto. Agora o solo pode ser muito seco ou pode ser úmido. Daí eu aplico aqui os fatores de correção. Certo? Fator de correção. Se lá na resistência térmica for medido 1, eu aplico o fator de correção 1,18. Se for medido 1,5, aplico o fator 1,1. Se for medido... Confesso para vocês que é raro isso acontecer. Certo? É raro isso acontecer. Medir a resistitividade do solo para medir os condutores. É raro. Até porque a diferença, no final das contas, vai ser mínima. Certo? E geralmente, e aqui já está se considerando o solo seco. A não ser que o cara more num ambiente que sabe que lá o solo é atípico, daí lá ele já vai ter que estar ligado, né? Aqui na nossa região sul do Brasil, por exemplo, né, eu não me preocupo com isso. Nós não nos preocupamos com isso. Se o camarada morar numa região, num deserto da vida, daí ele já tem que se preocupar, né? Ou se ele morar numa região muito úmida, ele pode aplicar para fazer com que o condutor talvez não precise ser a bitola tão elevada como ele iria dimensionar. Então a gente observa que, com certeza, várias vezes não se analisa isso e se instala o condutor considerando 2,5. Mas então o condutor trabalha de boa, porque se o solo é úmido, né? Eu poderia até aplicar um fator de correção, que não apliquei, porque muitas vezes não se aplica. Né? O projetista não tem essa informação do solo. Mas isso na prática, se usar o 1, na maioria dos casos, né? Uma região normal, que não seja um deserto, né, e que não seja um mangue, né? Eu não preciso me preocupar com isso. Fator de correção de agrupamento. Antes de nós chegar na tabela do fator de correção de agrupamento lá, né? Que é um circuito, 2, 3, 4, né? No mesmo eletroduto. Eu preciso entender o que é condutor carregado e condutor não carregado. Certo? Quando, pela tabela 46 da 5410, quando eu tenho uma instalação monofásica, 2 condutores, eu considero 2, a princípio, o condutor carregado é aquele que está passando corrente elétrica. Tá? O neutro é carregado, se está passando corrente elétrica, tu considera ele como carregado. A grosso modo, essa é a explicação. Mas vamos lá. A norma diz que monofásico a 2 condutores, eu considero 2 condutores carregados. Monofásico a 3 condutores, 2 condutores carregados, porque vai passar, né? Se é monofásico, são 2 fases e um terceiro condutor de neutro, mas se é monofásico, eu vou usar as 2 fases. No caso aqui, né? A 3 condutores, pela norma, tá? 2 condutores carregados. E aqui vai, certo? Trifásico sem neutro, trifásico neutro. Eu obedeço essa tabela da 5410 para mim vir para essa aqui, ó.
Nessa tabela aqui, eu tenho aqui, ó, número de circuitos ou de cabos unipolares, certo? Se eu tenho um circuito no meu eletroduto, não me preocupo com, né, nessa situação 1, 2, na maioria dos casos, eu não me preocupo com o fator de correção. Só aqui quando eu tiver uma camada única no teto. Se eu tenho 2 circuitos, se eu tenho 3 circuitos, né, eu tenho que aplicar esses fatores de correção e de acordo com a disposição dos cabos aqui, né? O que é cabo justaposto? É se na eletrocalha, por exemplo, eu tenho um cabo, uma bandeja, né, onde eu tenho os cabos tudo um do ladinho do outro. Se eu boto mais uma camada de cabo em cima, tem 2 camadas, eles estão justapostos. Se eu boto uma terceira camada de cima, certo? Então, é claro, eu estou acumulando cabos, né? No eletroduto, eu não tenho como botar camada, eu vou entulhando, né? E pela norma, né, se eu boto vários condutores, eu tenho que botar no máximo 40%. Eu tenho que ter de sobra 40% de espaço, né, vazio. E a gente vê aí condutores sobrecarregados, né? Eu tenho que ter 40% de espaço vazio no condutor, no eletroduto, para ele refrigerar. Olha como nossas instalações muitas vezes estão erradas. Bom, porque não foi feito usando, né, as tabelas aqui da 5410, porque também tem a forma de dimensionar o eletroduto, que a gente não está vendo aqui agora. Vamos chegar lá, né, em outro momento. Então, aqui de acordo com os números de circuitos e de acordo com a situação aqui dos cabos, eu aplico o fator de correção. No nosso caso, são 3 circuitos, né, e em feixe ao ar livre, cabe aqui nesse item aqui, ó, é 0,7. Voltando então para a nossa norma, agora nós já sabemos os nossos fatores de correção, né? Nós sabemos K1, K2 e K3. Nós sabemos que o K1 é 0,94, o K2 eu vou considerar o 2,5 lá da restritividade do solo, e o K3, né, para o agrupamento de condutores é 0,7. Então, a minha corrente nominal era 100 amperes. Só que eu aplicando aqui, ó, 100 amperes dividido pelos fatores de correção, 0,94 vezes 1 vezes 0,7, eu vou ter uma corrente de 151 amperes,97 para dimensionar o meu condutor. Certo, pessoal? Dimensionar o meu condutor. Então aqui, ó, daí vão ter outras tabelas, como eu falei, a gente não vai se aprofundar agora, mas só para a gente entender a questão dos fatores de correção. Aí vai ter outras tabelas que eu vou ter que ir lá pegar, qual o cabo, se é PVC ou se é XLPE, né? Quantos condutores carregados? Lá que eu vou usar a quantidade de condutores carregados. Quantos condutores carregados? 2, 3. A gente vai pegar aquela tabela, né, e vai dimensionar o cabo. Aqui eu só queria explicar para vocês a aplicação do fator de correção e no final das contas, o que isso reflete? Reflete nisso aqui, ó. Um cabo que suportaria 100 amperes, eu vou considerar, né, uma corrente que seria 100 amperes, eu vou considerar uma corrente de 151,97 e dimensionar o meu cabo por essa corrente, devido aos fatores de correção que eu tive que aplicar. Uma outra forma, né, de também fazer o estudo na hora do dimensionamento dos condutores. Eu dimensionei, fiz lá o fator de correção, deu lá tantos milímetros. Mas quantos metros está a tua carga? Pode ser que isso valha para as cargas próximas da tua fonte. Mas se a tua carga tiver 300 metros, esquece, tu vai ter que considerar agora um outro estudo em paralelo para definir a queda de tensão. Para saber se a queda de tensão lá na tua carga está adequada. Porque se não estiver adequada, tu vai ter que elevar a bitola do teu condutor. Para que não tenha tanta tensão e lá tu tenha uma tensão adequada. O que é tensão adequada? O que é tensão não adequada, professor? Pela 5410, tem esses percentuais. Aqui é o teu equipamento de utilização, tá vendo? E aqui, essa situação é a situação que o camarada tem uma subestação particular, uma indústria. Tem uma subestação particular, ou tem um gerador particular. Então, lá da subestação dele, né? Da subestação dele, de média, né? Da subestação dele, lá da baixa tensão do transformador dele, vai ter que ter no máximo 7% de queda. No máximo 7%. O que é isso, professor? Vamos ver. Vamos supor que lá da subestação dele,
está saindo 220 volts, né? 7% vai dar, deixa eu ver aqui, 220 vezes 0,7%, 93, né? 204 volts. Então, se está saindo 220, lá tem que ter 204 volts, certo? Não pode ter menos que isso. Se tiver menos que isso, tu vai ter que botar uma bitola maior que aquela. Ah, eu dimensionei 10 milímetros. Ah, mas deu lá, tá dando 10%. Então, se tu dimensionou 10 milímetros, tu calcula agora a queda de tensão para um cabo de 16 milímetros, o nível acima. Calcula de novo. Ah, tá, agora com 16 milímetros, tá dentro do limite de 7%. Beleza. Ao invés de 10, por conta da queda de tensão, tu vai ter que usar um cabo de 16. 10, depois do 10 é o 16, né? Comercialmente, não tem o intermediário. Tu vai ter que usar 16. Aí, de repente, alguém vai lá, um eletricista, um pica-fio, um Zé Piolho, o Zé Faísca. Bah, que absurdo! O cara botou um cabo 16 milímetros para um chuveiro. Mas é que o chuveiro é que tem o banheiro lá, ficou a 300 metros. Só que o Zé Faísca não sabe que existe o cálculo de queda de tensão que tem que ser considerado na hora de dimensionamento. O Zé Faísca não sabe disso. Bom, vamos lá. E se o cara receber lá na casa dele em baixa tensão? Da baixa tensão dele, até lá na carga dele é 4%. Certo? Da baixa tensão, do medidor dele lá, né? É 4%. Beleza, pessoal? Então, essa é a queda de tensão que tem que ser considerado.